E agora eu convido os irmãos, os grandes da Igreja de Jesus, que fiquem em pé, para nós orarmos. Vamos ler ainda, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 13, o capítulo todo. Vai aparecer aí na tela para os irmãos, e nós vamos acompanhar juntos. Primeiros Coríntios, capítulo 8. Primeiro. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Muito bem. Eu vou ler o que está na tela para os irmãos poderem acompanhar. Então, Paulo ele começa dizendo assim, ó, quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Versículo 2 diz: se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Olha o versículo 3, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Guarde bem esse versículo. Versículo 4 diz assim, irmãos, então o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. O ídolo nada vale nesse mundo. A Bíblia está dizendo isso. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nós nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Isso é muito grave. Versículo 7, 6 diz assim, ó, para nós, porém, há somente um Deus, o Pai de quem viveram todas as coisas, criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor Jesus, um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. Olha a mensagem do versículo 7, irmãos. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comermos. E se comermos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Muito importante esse versículo 9. Versículo 10 diz assim, ó, pois se alguém ver você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Versículo 11 diz assim, ó, assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu, acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Versículo 12. Versículo 13. Portanto, meus irmãos, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Que Deus abençoe esse texto em nossos corações.
E eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre liberdade cristã. Pode sentar, irmãos. Liberdade cristã. Eu tenho falado aqui nos últimos dias sobre João 8,32, que diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E sabe por que Paulo vem escrever esse capítulo, irmãos? Porque as pessoas estavam usando essa ideia, essa questão da liberdade como algo que pudesse usar de forma desordenada. Então, Paulo escreve aos Coríntios, né, esse capítulo, falando sobre a liberdade cristã de cada um. E se eu tivesse que pegar esse texto e transformar em uma única sentença, na minha concepção, ela ficaria assim, ó: a liberdade cristã equilibrada sustenta a ideia proposta pelo Evangelho, em que se baseia no interesse uns pelos outros. A minha liberdade cristã, ela tem que ser vivida de maneira que ela abençoe aqueles que estão à minha volta. A minha liberdade cristã tem que ser bênção na vida de outras pessoas. Quando nós olhamos para a história bíblica, ela nos mostra que o mundo antigo sempre se afogava em seus pecados por não olhar para Deus, por não obedecer a Deus. Se você tem acompanhado a escola bíblica que o professor Bruno está dando, nós percebemos aí, ao longo, agora está falando sobre os reis, que o povo sempre que voltava, tirava os seus olhos de Deus, eles se afundavam no pecado e entrava em declínio espiritual toda a nação. E na maioria esmagadora das vezes que a nação se aprofundava no pecado, tinha um envolvimento com a adoração aos ídolos, aos deuses falsos, que Paulo está dizendo aqui também nesse capítulo. E quando ele se envolvia com essas adorações, aí automaticamente acontecia os sacrifícios, as festas pagãs, as orgias e toda espécie de comportamento pecaminoso que desagradava e feria a verdadeira essência de Deus. E quando nós, como igreja do Senhor, praticamos atos que ferem essa essência de Deus, não é que Deus deixa de olhar para nós, mas o pecado que acaba acontecendo entre nós nos separa de Deus. E isso, de certa forma, irmãos, influenciava os cristãos a viverem e praticarem tais situações de uma crença fora dos padrões bíblicos em nome de uma liberdade cristã. De forma, meus amados irmãos, que o apóstolo vai nos mostrar nesse texto que a vida cristã é formada de um conjunto de regras que envolvem não só sua vida, mas a vida de outros que estejam à sua volta. Imagina, irmãos queridos, aqui todos nós nos conhecemos como cristãos. Aqui todos nós já sabemos que nós temos uma vida pautada na palavra de Deus. Mas se de repente um irmão passa e vê você praticando alguma coisa, fazendo alguma coisa que não é normal na mente dele, no seu conhecimento, e você ao estudar, você a aprender, e você acha que aquilo que você... Para o Evangelho, Mateus capítulo 16, 18, versículo 6. Ou seja, o texto está dizendo, mesmo que algo te pareça bem praticar, mas se vai escandalizar teu irmão que está começando na fé, não pratique, não seja motivo de vergonha. Há momento para tudo. Então você tem que se auto-vigiar. O que o texto está a nos dizer é que precisamos a todo custo ter a preocupação com os outros no exercício da liberdade cristã. De repente você atinge um grau de conhecimento que sobrepuja aos demais irmãos, às demais pessoas da sua comunidade, e você se torna um doutor, uma pessoa letrada e tem um bom conhecimento. E a Bíblia vai dizer que esse conhecimento talvez vai tirar um pouco da sua razão espiritual.
Mas o fato de você atingir esse conhecimento, esse grau de estabilidade emocional, não te dá o direito de decidir o que pode ou não pode fazer. É só olhar para o próprio texto lido nesta noite no versículo 2. Alguém está com a Bíblia aberta aí? Pode ler para mim? Versículo 2. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como fazer. Ainda não aprendeu como deveria aprender. Primeiro, porque você tem que aprender que a sua liberdade cristã, ela envolve, o seu testemunho envolve a vida de outras pessoas. Paulo vai abordar a questão dos ídolos e da ciência, da sabedoria cristã, que eles não tinham nenhum valor. Paulo aborda isso. E sabe, irmãos, feliz o homem, feliz a mulher, que atingiu esse conhecimento de saber que os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, mas esse conhecimento não nos dá o direito de praticar ações que denigre a fé dos outros. Não pode. O que eu preciso quando eu atinjo esse grau de conhecimento, essa maturidade de liberdade cristã, o que eu preciso, irmãos, é pregar o Evangelho de Cristo, para que essas pessoas que têm uma fé em deuses pagãos, possam olhar para o mesmo Deus que eu, e possam aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, e abandonar a sua vida de pecado. E ao invés de continuarem crendo em um Deus que não tem poder nenhum, passe a acreditar no Deus, no Cristo vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, depois de ser crucificado naquela cruz. Mais uma vez eu trago à memória dos irmãos João 8,32. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levar Cristo às pessoas é um caminho para um futuro melhor. Ah, meus irmãos, como seria diferente se o mundo fosse a igreja de Livieiro? Como seria diferente se o mundo fosse a igreja de Cristo? Como seria diferente se as pessoas pensassem pelo crivo da Bíblia, e ao invés de muitas pessoas que vai deitar e acorda pensando em praticar o mal, fosse deitar orasse antes de deitar e orasse ao acordar, e pensando o que fazer para ajudar o próximo. Ah, como o mundo seria diferente. Mas essa realidade, esse meu pensamento talvez esteja longe dessa realidade, porque o próprio Cristo nos deixou algo para nós, quando ele disse aos discípulos que neste mundo eles teriam aflições. Neste mundo nós teremos aflições. Então as aflições vão ter, pessoas ruins vão ter, pessoas ruins vão conviver conosco, pessoas ruins vão estar de repente ao nosso lado. E esse texto deixa uma mensagem para todo cristão: suas obras e ações precisam ser reconhecidas por Deus. Lê o verso 3, que vai nos dizer que, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Se você ama a Deus, se você pratica as obras de Deus, se você faz aquilo que a Bíblia determina que devemos fazer, mesmo que você não faça no grau máximo, mas se você se esforça, se você tenta, se você está atrás, se você está lutando, Deus te conhece, Deus sabe quem é você, e Deus vai agir a seu favor no momento oportuno. Deus tem sua vida, suas ações, suas decisões nas poderosas mãos de Deus. Seus ouvidos estão sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus.
a liberdade cristã tão falada, que vem sido falada ao longo dos séculos, a liberdade cristã consiste em ser livre para servir. A liberdade cristã que não serve, ela não serve. A liberdade cristã, meus irmãos, a liberdade cristã que se recebe pelo viver no Espírito, por meio de Cristo, tem o seu lugar na comunidade cristã. E se concretiza na prática do amor que só se efetiva nas relações estabelecidas entre pessoas que se interagem com o propósito de servir a Deus e ao próximo. Se não for assim, você precisa rever os seus conceitos como cristão. Você precisa rever os seus conceitos como servo de Deus. Porque a tua vida, a nossa vida como cristão, ela tem que estar entrelaçada na ideia de servir um ao outro. Eu quero que você pense. Eu preciso entender que existo para um propósito. E talvez a pergunta, qual o propósito? Qual é o propósito que eu devo servir? E o propósito que nós encontramos na Bíblia, meus irmãos, é que nós existimos para o louvor da glória de Deus e para glorificar o seu nome. E Deus, e isso vai muito além de cantar, de orar e de ler a Bíblia. Adorar a Deus é buscar essa integração com outras pessoas, a fim de que elas tenham um encontro com Cristo. E nós aprendemos nesse texto que o mundo tem criado seus próprios deuses. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E Paulo vai dizer no versículo 6 que nós lemos: e existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas como já dito antes, o homem sempre buscou afrontar o Criador, criando ídolos e imagens de escultura. Assim, a idolatria, ela implica no culto, na adoração ao verdadeiro Deus, e isto distanciava o homem de Deus. Como afirma o salmista, no Salmo 59, de 1 a 3, né, que é onde ele diz, há um porém, as nossas iniquidades faz separação entre nós e Deus. A maldade do coração do homem impede Deus de abençoá-los. As mãos do Senhor e os seus ouvidos se estendem para aqueles que procuram fazer a sua vontade. E aí, o apóstolo Paulo ele vai falar do alimento sacrificado aos ídolos. Mas nós não estamos na cultura antiga, com exceção das festas pagãs, São João, Cosme e Damião, como feiras de vários santos no Brasil. E eu fico um tanto indignado, meus irmãos, quando eu vejo, me perdoe os pastores que ouvirem essa minha fala, mas eu fico indignado quando eu vejo uma igreja colocar uma placa na frente da igreja. Em vez de festa junina, nós vamos ter aqui uma festa julina. E aí comemora-se ali como se fosse uma festa junina, fazendo todas as coisas que praticamente, imitando aquilo que o mundo faz. E assim como outras tantas festas, né? Tem igreja já praticando festa de rodeio, e tantas outras coisas que as pessoas fazem para entreter e trazer pessoas para dentro da igreja. Eu ouvi uma frase que nunca saiu da minha mente. Uma igreja que cria entretenimentos para trazer pessoas, ela é obrigada a manter entretenimentos para segurar essas pessoas. Porque o dia que ela começar a pregar a Bíblia, puramente a Bíblia, essas pessoas vão embora. Porque não querem ouvir
a verdadeira mensagem da cruz. Mas eu acredito que podemos fazer um paralelo com o comportamento dos homens em adorar coisas que enaltecem o seu ego e o afasta de Deus. E é aí que o texto nos alerta que devemos ter cuidado com nossa liberdade cristã. Onde no versículo 9, Paulo vai dizer assim, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam no pecado. 1 Coríntios 8,10 diz, porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto, vê você que tem conhecimento praticando coisas que não são do agrado de Deus, elas vão se escandalizar. Aí fala da comida e dos ídolos, né? Mas aqui nós podemos levar para um outro campo da vida, qualquer tipo de coisa, bebida alcoólica, palavrões, e assim vai, tantas outras coisas que você pode praticar e que pode escandalizar uma outra pessoa. Ou seja, então, meu irmão, nosso conselho nessa noite é que você procure viver de maneira correta. Assim você não se tornará escândalo para ninguém. Eu quero concluir essa palavra nessa noite, dizendo que o mundo tem vivido suas crenças em muitos segmentos e tem oferecido de bandeja caminhos que têm enchido os olhos de todas as pessoas e muitas vezes tem atingido até a igreja. Eu sempre digo nas minhas mensagens que o pecado é gostoso, é bonito para aqueles que praticam, e as pessoas gostam de fazer determinadas coisas. E o salmista vai nos orientar que há caminhos que ao homem parece ser bom, parece ser maravilhoso, mas o final desse caminho é caminho de morte. É caminho de morte. Estou olhando para o chão que eu tenho uma marca para ficar aqui, para não sair da marca. Então, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final desse caminho é um caminho de morte, é um caminho triste, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Não sei se eu já contei essa ilustração aqui, ou experiência. Certa época, lá em Utinga, apareceu um pai contando um testemunho, um pai e uma mãe contando um testemunho de um filho, estudante de direito, que saiu de casa na sexta-feira dizendo para o pai que ia encontrar com um grupo de amigos e que iam estudar para uma prova que ia ter na segunda-feira. Ele saiu de casa, encontrou com esse amigo, mas não ficaram para estudar. Pegaram suas mochilas e foram para uma festa rave, viajaram um dia e foram para o interior. E foi a última viagem desse rapaz. Lá ele se envolveu em uma briga, e os seguranças daquele local pegaram esse rapaz, depois de espancá-lo, jogaram numa ribanceira de mais de 30 metros e deixaram lá. O resto da noite. E aquele rapaz ainda lá embaixo, não morreu na queda, ainda conseguiu escrever no chão, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão ao pai e pedindo perdão à mãe. Eu acredito, como eu vi conversando com a minha esposa hoje de manhã, sobre outras situações de outras pessoas, que aquele rapaz ele não perdeu a sua salvação porque ele pediu perdão a Deus e pediu perdão aos seus pais. E quando acharam aquele rapaz, ele já estava morto. Foram achar depois de 3 ou 4 dias. E esse texto faz muita verdade. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles é caminho de morte. Por isso que nós precisamos viver uma liberdade cristã equilibrada, que sustenta a ideia proposta pelo Evangelho, em que se baseia no interesse uns pelos outros. Minha vida deve ser exemplo o tempo todo. A minha liberdade cristã deve ser praticada de forma que envolva os que estiverem à minha volta a seguir Jesus. Esse é talvez o único propósito maior das nossas vidas. É que a minha liberdade cristã possa influenciar pessoas à minha volta
a seguir Jesus. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu pratico, deve ser um canal de influenciador na vida de outras pessoas. Toda liberdade cristã, presta bem atenção nisso, toda liberdade cristã é vigiada, seja no mundo secular ou no mundo gospel. A liberdade sem controle, ela vira anarquia. E se na sua vida cristã, se essa liberdade que as pessoas confundem, se essa liberdade cristã não tiver um controle, ela vira uma anarquia espiritual na sua vida. E ao invés de ser bênção, você se torna maldição na vida de outras pessoas. Já a liberdade cristã, ela está em poder dizer não ao pecado por opção, cumprindo assim os mandamentos divinos até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu não posso viver uma liberdade cristã onde eu possa inflar o meu ego e entristecer o Evangelho de Cristo. Mas eu devo viver uma liberdade cristã onde eu posso influenciar pessoas também a seguir a Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor. Meus irmãos queridos, que Deus possa nos abençoar, e que você possa sair daqui nessa noite, nesta consciência, de que você tem uma liberdade, que você é livre, como João 8,32 diz para nós, que Cristo nos libertou, mas que essa liberdade, ela tem que ser uma liberdade equilibrada, que sustenta a ideia proposta pelo Evangelho, em que se baseia no interesse uns pelos outros. Se não estiver acontecendo assim, você precisa rever os seus conceitos e voltar atrás e começar novamente os passos da cruz. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.